continuando, sempre teme ser descoberto e conduzido a vivências dos fatos conforme são e não consoante desejaria. Ele se ilude, ele cria situações que não são reais, evita diálogos profundos, receando sempre falsear e ser identificados nos recalques e desaires que lhes são habituais. O indivíduo se esconde de toda forma e de toda maneira. Foge do convívio para que as pessoas não identifiquem a sua fraqueza. Procedente de uma infância na qual teve de escamotear a verdade e disfarçar as próprias necessidades por medo de punição ou de incompreensão dos demais, atinge a idade adulta sem a libertação das inseguranças juvenis. Muito comum, muitíssimo comum, principalmente pessoas da minha idade e da minha era. Que na minha época, 1949, quando eu nasci, lá pelo ano de 1960, nós não tínhamos condição de dialogar com os pais. Em 1968, quando eu concluí 18 anos de idade, aí nós já adquirimos um tipo de peitoral, né? É o galo que começa a querer cantar. A princípio cacarejava e aí com 18 anos quer cantar. Então, mas nós não tínhamos a liberdade de conversar, não tinha diálogo com meus pais. Não que era proibido, não, nós não tínhamos essa maturidade. Não tinha essa maturidade, né? Ia estudar, meu pai não quis que nós trabalhássemos por orgulho dele, né? Ele achava que quem tinha que manter a casa era ele, com muito sacrifício, com muito trabalho, né? E viemos de uma família pobre, né? Uma família relativamente pobre. Nunca faltou nada em casa, mas era uma família que meu pai tinha que suar a camisa para poder manter, entende? Então, mas não tínhamos assim uma conversa que pudesse acrescentar. Minha mãe era a pessoa que mais lidava com os filhos, porque meu pai era viajante, estava sempre na estrada. Então, não tivemos diálogo. Consequentemente, nós crescemos também sem termos oportunidade de dialogar com os amigos, porque eles também foram educados dentro desses padrões. Lembro-me nitidamente de alguns queridos amigos que os pais eram extremamente ignorantes, extremamente ignorantes. Numa era de convulsão, né? 1968 era uma era onde estava acontecendo as mais sublimes mudanças, entende? A época dos Beatles, dos Rolling Stones, né? A época dos rappers, dos Mamas e Papas, dos hippies, Woodstock. Então, veja bem, foi um período completamente convulsionado, sem diálogo. Época que as drogas começaram a aparecer, a maconha em primeiro lugar. Graças a Deus, nunca tivemos contato com a substância, né? Porque nós tínhamos, acho que medo, viu? Acho que era medo, nem era curiosidade. Eu não tinha curiosidade, tinha medo,
né? A droga era tida como um elemento de medo, né? E sem diálogo. Nós tínhamos um grupo de 8 amigos, dos quais formou-se o conjunto musical, e ali então nós vivíamos. A minha vida foi envolvida por grandes anos, longos anos, dentro da música, não é? Eu ia na escola, voltava, almoçava, já ia para a sala do conjunto. Nós tínhamos a sala alugada em São José do Rio Preto, e lá eu ficava até de noite, né? Ouvindo música e conversando, isso, aquilo, outro, entende? Não tivemos. Então nós crescemos com uma educação fragmentada. Uma educação fragmentada. Não me trouxe nenhum prejuízo, porque graças a Deus, chegou um determinado período da minha vida, eu tomei um direcionamento espiritualista e depois espiritista, que abriu as portas completas para a minha vida, né? Sentindo-se sempre desconsiderado, porque não consegue submeter aqueles a quem gostaria de amar, dominando, entrega-se aos ciúmes injustificáveis, nos quais a imaginação atormentada exerce uma função patológica. Entende? Vê e ouve o que existe no seu mundo íntimo, transferindo essas fantasias para subjugar o ser a quem diz amar. Daí surge, realmente isso é um fato, porque como eu não tive a educação psicológica, a minha imaturidade psicológica chegou a dominar até determinado período da minha vida, os meus relacionamentos com o sexo oposto, em namoro, eu tinha postura dominante. Por quê? Porque era extremamente inseguro. E tinha ciúmes. Que, se eu for comentar aqui, eu tenho vergonha hoje, estudando essa matéria maravilhosa, traz à mostra as minhas recorrências, entende? Como eu fui, como eu agi, entende? Que vai fazer? Eu não tinha conhecimento, né? Voltar para trás é impossível, mas eu posso daqui para frente transformar numa história saudável, né? Compreendendo, tendo maturidade para poder falar a respeito. Mas é entristecedor. Vê e ouve o que existe no seu mundo íntimo, transferindo essas fantasias para subjugar o ser a quem diz amar, atormentado pela autocompaixão, refugia-se na infelicidade, de modo a inspirar piedade, quando deveria esforçar-se para conquistar a afeição. Subestima-se ou sobrevaloriza-se, assumindo posturas inadequadas à idade fisiológica, que deveria estar acompanhada do desempenho saudável de ser psicológico maduro. Eu não tive esses comportamentos porque eu fui completa e totalmente dominado pela música. Todo o meu potencial psíquico e emocional foi direcionado para a música. Entende? Então eu sublimei, passei por esse processo psicológico de maneira sublimada.
eu vivi 10 anos no campo musical, portanto, nesse período de 70, de 70 a 80, foram elementos saudáveis, porque eu só convivi com música. Não tive namoro, levava uma vida completamente pacificada, viajava muito, porque conjunto ia tocar em cidades do estado paulistano, para quase todo o estado de São Paulo. Então, o nosso tempo era totalmente voltado para a música, né? Só fui namorar em 1970, 1970 foi quando eu arrumei uma namorada, e essa namorada se tornou a minha esposa, que é até hoje. Entende? Então, veja bem, eu passei todo o período convulsionado da parte psicológica, sublimado pela música e pelas atividades decorrentes da música. Vamos voltar.